Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos, a entender melhor esse momento tão intenso porque o Brasil passa, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, construir melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a nossa convidada de hoje, Beatriz Bracha, que a Eleonora já vai fazer a sua primeira pergunta. Antes eu quero te convidar para levar mais longe essas reflexões, né? Então, divulgar entre seus amigos, compartilhar essa entrevista nas suas redes sociais. Para ver depois, fica tudo disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. Vai lá no sininho. Isso. Aberta. Se inscreva no canal para receber as notificações, e daí para receber as notificações tem que clicar no sininho, daí você fica sabendo cada momento que a gente coloca um vídeo novo, e a gente está botando direto, não só as entrevistas, como outras reportagens que temos feito. Tudo fica ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Beatriz Bracha, muito obrigada por você estar aqui hoje, nos nossos estudos tutameicos. E, bom, Beatriz Bracha é escritora premiada, roteirista, e também uma pessoa muito preocupada com o Brasil, né, nesse momento tão intenso e dramático como o Rodolfo falou. Eu queria começar te perguntando como é que você está vendo o Brasil nesse momento, há 3 dias, né? 3 dias das eleições, né? Como é que é a situação, a sua visão? Bom, primeiro eu acho que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de virar e todo mundo tem que fazer o máximo possível. Em segundo lugar, eu estou muito espantada como pessoas que eu considero pessoas boas, pessoas que têm uma visão democrática do mundo, isso tudo, vão votar neutro ou vão votar no Bolsonaro. E eu fico pensando o que é que eu estou escutando que elas não estão escutando. Uhum. E isso é uma coisa muito, muito, muito dura, porque eu entendo que tem pessoas que acham que a violência é o caminho, que acham que o que o Bolsonaro está falando não é bem assim, não é, ele só fala da boca para fora, mas, enfim, são pessoas inteligentes. O que você fala da boca para fora conta, mesmo que você não vá fazer exatamente aquilo. Enfim, e ele falou no domingo na Avenida Paulista, né, contra os ministros do STF, contra a Folha de São Paulo, falar contra a imprensa, todos os presidentes, todos os políticos falam, mas da maneira que ele fala é a eliminação, né, da imprensa. E essas pessoas que mais de centro, centro-direita, e de centro onde eu me sinto, e sempre fui, aliás, parece que não estão escutando isso. Eu fico meio emocionada, mas ele, por exemplo, eu sou tão de centro que eu não acho que foi um golpe. Eu acho que foi um impeachment, foi um erro. Não fui a favor do impeachment, mas teve 2 julgamentos. O segundo no Senado foi acompanhado por um ministro do Supremo Tribunal escolhido pelo Lula. Então, eu acho um erro falar que foi um golpe. Agora, nesse impeachment, o Bolsonaro fazer o voto dele em homenagem ao brilhante Ustra, que torturou a Dilma, e era em relação a Dilma, uma pessoa torturada, isso é sádico, isso não é ser... e eu, assim, tenho... E todo mundo deve ter horror à violência física. Ou seja, ele não é uma pessoa... Nenhum militar elogiou a tortura nunca. Isso. Nenhum militar elogiou, nem 64, nem 68. Eram coisas que eles escondiam, e não era por um sentido legal que eles escondiam, porque era ilegal, e é ilegal, e como é que alguém pode elogiar uma coisa ilegal? E durante o período militar foi ilegal, né? Eles não aceitavam isso. Então, alguém vir elogiar um torturador
e que é uma coisa ilegal, que é uma coisa que os militares nunca reconheceram, porque eles que fizeram, os militares, foi uma coisa dirigida e comandada, mas, a meu ver, segundo eles, nunca conversei com militares a esse respeito, mas era meio um efeito colateral. Era uma coisa ruim, mas que você tinha que fazer, porque você tinha inimigos armados, não sei o quê. Coisa que eu discordo, mas, enfim, essa era a visão. Então, quando alguém homenageia uma pessoa que fez mulheres sentarem nuas, numa cadeira, amarrada, molhada, com fios elétricos na vagina no ânus, quando essa mulher estava desfigurada, suja, leva um filho de 6 anos para ver? Eu não entendo. E são pessoas amigos meus, e, enfim, eu não queria me emocionar. Desculpe, mas assim, eu tenho... Então, não é só... Eu acho assim, que se fosse uma pessoa que tivesse esse programa que ele tem, que vai destruir a Amazônia, que vai fazer ficar uma seca no Brasil inteiro, porque não é uma questão da Amazônia só, que eu acho que não é um liberal, que votou sempre a favor de estatizar ainda mais. Os militares são reconhecidamente nacionalistas desenvolvimentistas, eles são estatizantes, eles são... Então, não é nada do que as pessoas que o apoiam estão pensando, Estado mínimo, isso tudo. A gente tem que avaliar as pessoas pela história delas. A história deles é tudo o oposto do que ele está falando. Mas se fosse isso tudo, eu não estaria me mobilizando, apesar de ser contra. Porque eu não sou uma pessoa política, eu tenho assim, meio aflição de estar em grupo, para mim eu preciso muito ter autonomia, ter independência, ter... Trabalho de escrita é um trabalho solitário, eu adoro a solidão. Então, para mim, assim, é um esforço estar me mobilizando e, apesar de discordar do programa dele, apesar de ser a coisa ambiental vai ser irreversível, e isso é muito sério, eu sou uma pessoa egoísta, eu não estaria me mobilizando. Agora, uma pessoa que fala de torturador, uma pessoa que fala que vai aumentar o número de ministros do STF, ou ameaça, ou fala mal, que fala que quem não concorda tem que sair do país e vai ser preso, que fala de metralhar, assim, o Brasil não é um país fascista, mas qualquer Brasil tem um número de violência, de conservadores, não que os conservadores sejam violentos, não acho isso. Mas, enfim, as pessoas têm lá seus instintos, sua natureza, e se você excita essa coisa, vira uma guerra civil. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente está, e eu acho, assim, eu não estou entendendo as pessoas do Brasil que, enfim, que estudaram, que leram sobre ditaduras, que sabem o que é uma ditadura, que vão apoiar uma pessoa que é isso. E ele está falando como vai ser o governo dele. Não é uma interpretação. Você lê o que ele falou, você vê os vídeos do que ele falou, ele está falando que vai militarizar, que vai... Eu acho que eu acho que os militares são muito melhor que ele. As Forças Armadas brasileiras hoje em dia, eu acho que a gente tem que dar o mérito a elas, e eu acho que elas são defensoras da Constituinte, da democracia. Então, vamos dizer, não acho que automaticamente vai acontecer um golpe, mas o presidente da República tem muito poder. E mesmo sem, vamos dizer, ir contra a Constituinte, coisa que eu acho que ele vai, mas mesmo que não... Desculpe, contra a Constituição, mesmo sendo, não indo contra, coisa que eu acho que ele vai, ele pode gerar muita violência, pode gerar muito mal. O chefe da Polícia Federal é escolhido por ele. Tem um monte de verbas que vão para os estados que passa por uma decisão do Executivo. E você achar que o Congresso vai ser capaz de fazer oposição a ele, eu acho um risco muito grande. Porque, inclusive, eu acho que ele pode fechar e pode... enfim, eu acredito que não vai ser possível fazer oposição a ele, por tudo que ele está falando. Então, eu acho uma tristeza muito grande, que entendo todo o mal que o PT
fez, entendo a questão do aparelhamento do Estado, da corrupção, sei que isso é um mal para a democracia. Diferente do Haddad, eu não entendo isso como um problema, eu entendo isso como um erro, eu acho que ele usa a palavra errada. Entendo que isso tudo são questões que minam a democracia também. Mas a gente vive em um Estado democrático, depois de 13 anos de governo do PT. Quase todos os juízes que eles escolheram para o STF teve impeachment, teve o julgamento da Dilma, e eles, em geral, foram a favor dos procedimentos. E não cabia o mérito de se era a favor do impeachment ou não. Mas foram a favor de todo o caminhar da coisa. O mesmo em relação à prisão do Lula. Ou seja, um partido que fez isso é um partido, em primeiro lugar, que é democrático, que respeita as regras, e, em segundo lugar, a quem é possível fazer oposição. Acho que o centro e a centro-direita... O PT é um partido de centro também, na verdade, né? Vamos e convenhamos, mas vamos dizer que seja centro-esquerda. E o centro e a centro-direita não souberam organizar uma oposição. Acho que, mas é possível organizar. E ao Bolsonaro não vai ser possível. E eu acho assim uma desumanidade votar nele, ou uma ignorância. Então, é isso que eu estou vendo, a situação do país. Então, você acha que ele precisa ser parado agora? Ele tem que ser parado agora e acho que vai ser parado. Eu acho que tem muita gente tomando a consciência agora. Eu acho que o Fernando Henrique ele não deu o seu apoio, eu vou votar no Haddad, mas na hora que ele fala que é para se preocupar em relação ao Bolsonaro, que evidentemente ele não vai votar no Bolsonaro, é óbvio que ele vai votar no Haddad. Não estou falando que ele declarou, mas tudo o que ele está dizendo vai nessa direção. Outras pessoas importantes do PSDB e que são pessoas responsáveis e são pessoas que também acham que o PT tem uma parcela de irresponsabilidade que levou isso tudo. Essas pessoas como Goldman, como Gregório, como José Carlos Dias, declararam explicitamente o voto no Haddad. A Marina Silva, que foi trucidada pelo PT, declarou o voto no Haddad. Então, eu acho que está... E essas pessoas não são essas pessoas, essas são essas pessoas, mas elas sabem a história que elas carregam consigo. Né? Elas têm a consciência, e não é questão se elas vão levar os eleitores ou não, elas levam a história delas, elas levam tudo que elas fizeram, o que todo mundo acredita, e é a mesma coisa do que elas. Então, eu acho que isso pode levar muitos eleitores para o Haddad. Então, eu acho que dá tempo de virar, e eu acho que assim que o Haddad ganhar, começa a oposição ao Haddad. E começa a oposição a um governo democrático e uma oposição democrática. E eu acho que é isso. Essas pessoas, como você citou, elas estão, ao tomar esse posicionamento, elas estão também respeitando a sua própria história, a história dela. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que assim, a história, assim, elas serem as guardiãs da própria história, e que é a história do Brasil, quase que as obrigou, ninguém de fora precisou obrigá-las a apoiar o Haddad. Tudo que elas fizeram pelo Brasil, fala, bom, agora ele está ameaçado de novo, então a gente tem que votar no Haddad. Então não é uma... Porque às vezes parece que o Fernando Henrique falou isso, da pressão moral em cima dele, e evidentemente que ele é um democrático. Eu acho que essa pressão moral, quer dizer, eu entendo o que o Fernando Henrique está falando, porque eu acho que o PT não se esforçou realmente para fazer uma coalizão progressista. Eu acho que ele não procurou como deveria procurar o Fernando Henrique, a Marina, o Ciro Gomes. Essas pessoas ficaram esperando não serem procuradas pelo PT, mas pelo Haddad, e não foram. Então, por outro lado, fica uma pressão de que se essas pessoas não apoiaram é porque elas não são democráticas. Acho que não é bem assim a coisa. Mas, de qualquer maneira, a pressão moral vem do interior, né? De dentro.
e de uma avaliação de que é isso, a gente tem uma pessoa que fala bem da tortura, coisa que o Médici não falou bem da tortura, o Figueiredo não falou, o Geisel não falou, Castelo Branco não falou. Pessoas que torturaram, mas não. A fala é importante. A fala é a maneira civilizada da gente trocar, negociar. E a tal coisa, a violência não fala, cala. Né? Então, acho que ele está incentivando isso nas pessoas e é hora de tomar uma posição e dá tempo. Você liderou, você participou ativamente desse manifesto aqui de mais de 22 mil pessoas que saiu nos jornais na semana, que reuniu pessoas de diferentes pensamentos, diferentes ideias sobre o Brasil, José Gregori, enfim, Celso Amorim, Chico Buarque, Henri Felipe Raistu, dá para ler aqui todo mundo, mas é um manifesto bastante amplo, com essa amplitude muito necessária nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse manifesto que foi publicado, a gente estava até comentando, eu achei muito bacana que foi em verde e amarelo. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, enfim, do que representa esse movimento, enfim. Bom, primeiro só falar sobre o verde e amarelo. O Juca Kfouri, ele tem uma não sei se é exatamente essa frase, mas uma coisa muito bonita, que nos anos 70 tinha a seleção brasileira maravilhosa e parte da esquerda falava que não se podia torcer para o Brasil, porque isso era dar força para o governo militar. E ele falou, a gente não pode deixar eles roubarem isso de nós. E é isso mesmo, eles não vão roubar o verde e amarelo de nós, não tem essa, é nosso, é do Brasil, não é nem nosso dos progressistas ou não, isso a gente tem como... Para os brasileiros, não é para dividir os brasileiros. Exatamente. Para todos os brasileiros. Exatamente. Mas, enfim, isso começou... assim, nós que fizemos isso, somos um grupo de artistas, escritores, e tem a Lili Schwartz, que é historiadora, mas começou com a Mari Stockler, que é uma videomaker e produtora cultural, que falou, pessoal, o que a gente pode fazer, vamos fazer. Não sei o que a gente pode fazer, não sei qual o alcance que vai ter, mas vamos começar. E daí falaram com e tem um grupo de pessoas, então, tinha um grupo de amigos e tudo. Aí falaram que eu não fazia parte desse grupo, aí me chamaram, aí falaram com a Lili Schwartz, que escreveu um texto, que é lindo o texto do manifesto, porque é muito bonito, porque tem uma coisa histórica. Começa falando da Constituinte de 88, de todos os movimentos. Então, dá uma coisa de um compromisso com a democracia que não é de hoje. É uma coisa que muita gente lutou, e não é só assim, os militantes da luta armada, não sei o quê, porque também essa eu acho que é uma visão errada, de que quem venceu os militares foi a militância armada, ou mesmo os que foram exilados, também foram, principalmente os exilados, mas teve o Ulisses Guimarães, teve o Franco Montoro, que ficaram aqui. Teotônio Vilela, né? Teve esse pessoal. E teve Tancredo Neves. Esse pessoal que venceu. E também os professores nas escolas, as pessoas dignas e decentes. Então, quer dizer, a democracia foi defendida e batalhada por muitos brasileiros, né? E o texto dá esse sentido. E aí vem até hoje, onde a democracia está ameaçada, e aí tem um trecho, é pena que eu não trouxe o manifesto em si mesmo, mas que fala, cobramos das lideranças uma união para fazer uma frente progressista. E o primeiro que o documento cobra é o Fernando Haddad. Porque uma frente progressista não quer dizer apoiar, não quer dizer aderir à campanha do PT. Quer dizer, a campanha do PT e todos os em volta se unirem num compromisso contra a democracia. Pela democracia. Estou falando algumas coisas erradas. Contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro.
Eu vou ficando animada. Mas, enfim, então Mas aí no manifesto contra o Bolsonaro. Infelizmente, eu não vi... Quer dizer, o Haddad aí ligou para a Marina, aí ligou para o Fernando Henrique, não sei se ligou para o Ciro, porque o que acontece? As pessoas da campanha ligam para pessoas em volta do Ciro, em volta da Marina, em volta do... Mas o que eu percebo é que, evidentemente, existe uma dificuldade com o PT muito grande, né? E não é... enfim, eu acho que o PT não deveria provocar, dizendo que é porque tem ódio de pobre ou tem ódio de distribuição de renda. A gente está falando de pessoas muito responsáveis, como a Marina, como o Ciro Gomes, como o Fernando Henrique. Então, não venham com essa história. Mas eles querem aderir ao Haddad, eles querem fazer compromissos com o Haddad. Claro que o Haddad é PT, claro que essa campanha é do PT, mas é diferente se o Haddad ligar, se o Haddad assumir responsabilidade por essa união. Mas, enfim, eu acho que todas essas pessoas estão se mostrando maior do que o PT ao apoiar o Haddad. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é essencial, isso é o que a história delas enfim, assim, é óbvio que elas vão fazer isso. Elas não são obrigadas a fazer isso. A história delas é isso, né? Então, eu acho que se o Fernando Henrique ainda não declarou em alto e bom som o voto dele para o Haddad, espero que o faça de uma maneira muito enfática. E o Ciro Gomes declarou o voto já falou que vota no Haddad. Ele não foi chamado para participar ativamente da campanha, ele não foi chamado. Foi um erro da campanha do Haddad não ter chamado. E agora, mas de qualquer maneira, é responsabilidade dele. Agora, e já deveria ter feito, eu acho, teria sido bom se tivesse feito, todos, ter dado um apoio mais enfático ao Haddad, e não só ser contra o Bolsonaro. Porque tem um americano que escreveu aquele livro Como as Democracias Morrem. E até ele deu uma palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique estava ao lado dele. E tem uma frase que ele fala, muito assim, ele fala, sempre tem uma elite política tradicional que, de alguma maneira, deixa acontecer isso. E essa elite... ela não se aliar ao inimigo, não se aliar ao líder autoritário é fácil, mas se aliar ao inimigo histórico, isso é difícil. E isso é necessário fazer. Então, é isso que é necessário fazer agora. Os inimigos históricos, mais democráticos, se unirem em torno do Haddad e é isso. Agora, o Haddad, ele foi prefeito de São Paulo. Foi um prefeito muito bom. Foi um prefeito que deixou as finanças absolutamente em ordem. Foi um prefeito mais responsável do que muitos outros que não foram do PT. Foi um prefeito que negociou com a Câmara dos Vereadores incansavelmente, que nunca usou nenhum mecanismo de Estado, da prefeitura, para ameaçar ninguém, então, e é isso, o PT nunca... isso que eu já falei do STF, tudo, sempre respeitou, né, todas as instâncias democráticas. Então, o Haddad, especificamente, dentro do PT, eu acho que é alguém... porque é claro que todo mundo tem um trauma muito grande com a nova matriz econômica, com a maneira desastrada que a Dilma governou o país economicamente, com a pessoa autoritária que a Dilma era. Agora, essa pessoa autoritária e voluntariosa, que achou que podia fazer o que quisesse, deixou uma crise monumental econômica, essa pessoa não mexeu no chefe da Polícia Federal. Essa pessoa não tentou de jeito nenhum manipular o STF. Essa pessoa escolheu pessoas que aprovaram todo o ritual do impeachment. Então, assim, vamos dizer, mesmo uma pessoa autoritária e voluntariosa do PT, como a Dilma era, tudo o oposto do que o Fernando Haddad é, e irresponsável em termos de política econômica, o oposto do Fernando Haddad, mesmo essa pessoa respeitou todas as regras democráticas. Então, eu acho que é hora de apoiar o Haddad.
Beatriz, você falou há pouco da questão da elite, da responsabilidade da elite, citando esse professor, e eu queria falar um pouco com você sobre isso. Você tem um sobrenome da elite, Bracha. Seu pai foi presidente do Banco Central, né, com o Funaro, que é, aliás, um empresário bem à frente, assim, bem democrático. Enfim, você tem essa vida, digamos, na elite. Como é que você vê a atuação da elite? Eu queria até que você falasse um pouco mais largo na história, porque o que a gente vê, talvez de uma maneira um pouco simplista, é uma parte da elite aderindo ao Bolsonaro. Eu não sei se isso é verdade ou não, se trata de executivos e não exatamente dos donos, mas tem essa visão de que a elite não está muito preocupada com o projeto de Brasil e está embarcando nessa candidatura perigosa aí. Como é que você vê essa atuação da elite nesse momento e, enfim, fazendo uma avaliação mais de longo prazo? Eu sou de elite, mas não conheço muito bem muitas pessoas da elite. Dessa elite, vamos dizer, classe alta, né? A gente não está nem falando de classe média alta. Mas, então, vamos dizer, as pessoas que eu conheço, que eu convivo, o que me entristece é que muitas delas vão votar neutro, né? Mas nenhuma vai votar no Bolsonaro. Ou seja, não é uma elite que põe a camisa da seleção brasileira e vai para a Avenida Paulista. Não é uma elite que bate panela quando a Dilma faz um discurso. Mas é uma elite que considera que o PT fez um mal enorme ao país, que a corrupção, que não adianta falar o PSDB também fez, porque o que a gente está falando é do PT, e a gente não sabe em que nível, se o PSDB fez, a gente não sabe em que nível foi, mas agora do PT a gente sabe que nível foi, inclusive por causa dos mecanismos que o PT criou para a vigilância do Estado, de punição. Então, de novo, quer dizer, é um partido que errou, mas que em termos de mecanismos democráticos é impecável. Por outro lado, eu sei que a democracia pode ser corroída por conta da corrupção, por conta do aparelhamento de Estado, por conta de uma arrogância que o PT tem. E, para essas pessoas, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito, muito ruim para o país. Nós vivemos 13 anos disso e você não trocar, o PT continuar no poder é uma coisa que eles veem também como o seu lado autoritário. Eu acho que foi uma pena quem foi para o segundo turno ter ido o Bolsonaro e o Haddad. Eu acho que se tivesse ido o Ciro teria muito mais chance de ganhar. E realmente eu acho que a gente precisa de alternância de poder. Eu acho que para o próprio PT faria muito bem, né, ficar fora do poder, se não fosse o Bolsonaro o adversário, né? Se não fosse o Bolsonaro, mas é o Bolsonaro, então. E também quem a gente está votando é o melhor do PT, que é o Haddad. Eu acho que mas o que eu percebo dessa elite a qual eu estou me referindo, que não apoia o Bolsonaro, é que elas, na época do impeachment da Dilma, apesar de terem apoiado o impeachment, naquela sessão de votação, onde os deputados falavam em nome da mãe, em nome do não sei o quê, onde o Bolsonaro fez em homenagem ao brilhante Ustra, eles viram que eles não estavam representados ali. Vamos dizer, até os interesses deles, os interesses do sistema econômico, do sistema, estavam... Enfim, o Brasil é um país capitalista, em geral os deputados que são eleitos são os que são apoiados, que têm dinheiro, então evidentemente que no aspecto, vamos dizer, de interesse econômico, sim, mas não é, ele tem interesses morais, éticos, né? Tem valores, como todas as classes, aliás, e de uma classe não é diferente de outra, mas, de qualquer maneira, um movimento que eles achavam justo, que era o impeachment, foi feito por pessoas com quem eles não se identificavam de jeito nenhum. Então, eu acho que foi um susto ver que eles tinham se afastado da política.
Que eles tinham... e o PSDB estava se transformando num partido... vamos dizer, quem estava assumindo o poder dentro do PSDB não eram pessoas que eles se sentiam representadas também. E mesmo do DEM, do então PMDB. Então, eu acho que foi assim foi um espanto muito grande. E agora, eu acho que todos esses movimentos, a RAPS, o Renova, o Agora, que estão formando não, que estão dando apoio para pessoas que querem se candidatar, isso tudo, eu acho que é uma reação da elite a isso. E é engraçado, porque tem candidatos do Renova BR que foram para o PDT, para o PSB, ou seja, não é que eles estão fazendo para a rede, eles não estão fazendo candidatos que vão para partidos só de centro, que defendem os interesses, vamos dizer, do sistema financeiro, ou das construtoras, ou dos ruralistas. Eles estão criando candidatos que defendem a ética na política. Não só a ética é muito importante, mas a racionalidade. Porque eu acho que tem muita coisa também que não se faz por ineficiência, por ignorância. Eu acho que o nível dos deputados também nesse aspecto não é bom. Também nesse aspecto. Assim, de saber as coisas. E também não quer dizer ter universidade. O Lula é uma pessoa enfim, que soube avaliar muito bem quais leis são boas, quais leis não são boas, negociar, e é uma pessoa que não tem um ensino formal. Então, não é essa questão de ser de uma classe cultural ou elevada, não, é serem pessoas boas, que querem saber, que querem aprender, que vão pesquisar antes de propor uma lei, ou antes de votar, ou na hora de negociar. E você vê assim, eu participei de um encontro dessas pessoas, do Renova, e tem um dos candidatos, que eu não me lembro agora o nome, que eu acho que nem foi eleito até, um dos candidatos a deputado, que foi assessor do Senado durante 1 ou 2 anos, e ele estava falando, olha, tem muita gente boa em todos os partidos, é completamente conversável tudo. Todas as leis econômicas, leis sociais, leis ambientais, leis não sei o quê. Claro, cada um tem seus interesses, interesse ao contrário, mas dá para negociar, dá para conversar, sem dinheiro no meio, sem corrupção, se as pessoas que forem eleitas forem honestas, forem corretas. Então, eu acho que essa elite, eu acho que se deu conta, é que a política estava deteriorada, e não apenas porque era PT ou PSOL ou uma coisa assim, mas porque as pessoas que estavam sendo eleitas não eram pessoas, muitas vezes, íntegras. Agora, em relação a projeto, porque também uma questão muito levantada é qual é o projeto a elite brasileira tem um projeto para o país. Eu falei do seu pai, não falei do seu irmão, que é o presidente do Itaú. Há um espaço na elite de pensar o Brasil, como é que se pensa o Brasil? Não estou falando somente da questão parlamentar e partidária, mas de um projeto, digamos, do Brasil, independentemente enfim, de outros. Tem um projeto claro para o Brasil de desenvolvimento. Você acha que a elite está preocupada com isso? Porque muita gente diz que, olha, a elite está vinculada a interesses externos, não pensa no Brasil, quer apenas usufruir os ganhos aqui. Como é que essa questão do projeto de país pega? Assim, eu sou uma escritora, sou a pessoa melhor para falar isso. Então, eu vou falar algumas coisas assim, né? Que é que eu choro de novo. Sabe que a gente está chorando? A gente está fazendo as entrevistas aqui, o Rodolfo, então, chorou, eu também fiquei chorando. Enfim, mas para dar um exemplo. Porque você fala se é interessado no Brasil. O meu filho, enfim, acho que ele está bem seguro que se o Bolsonaro ganhar, ele vai sair do Brasil. Ele, a mulher e
Ele é casado com a Júlia Murat, que é filha da Lúcia Murat, que foi torturada e está... Enfim, esses absurdos, né? Então, eles acham que vão sair. Eu tenho um irmão, caçula, que é arquiteto e que também tem 4 filhos. São sempre os que têm filhos pequenos, porque acho que eles não querem que os filhos sejam educados em um país onde um homem chama a mulher de vagabunda em público, e nem em privado deve chamar, mas em público a gente sabe que potencializa a ofensa, né? E a falta de vergonha de quem faz isso também. A intencionalidade até. Então, esse meu irmão, que tem 4 filhos pequenos, também está pensando se Bolsonaro ganhar e sair. E quando eles falaram isso para o meu pai, porque a gente tem um costume, sempre depois das eleições, todo mundo vai para a casa dele e almoça. E ele ficou muito triste. A gente tem um ramo da família que veio do Líbano, um ramo que veio da Suíça e um ramo bem do Brasil. E ele falou, não, tem que ficar aqui, tem que lutar para um Brasil melhor. Não pode sair. Então, se tem uma elite preocupada com o Brasil, muito, muito. E que jamais pensou em ir para Miami se o Lula ganhasse. Agora, qual projeto de país? Eu acho que eles têm um projeto, mas exatamente acho que eles viram que não estavam fazendo o que deveriam fazer para que vingasse, para convencer, enfim, as outras pessoas, o país de que é um projeto bom. E, enfim, o que eu sei dele é o que qualquer pessoa sabe, que é com um Estado menor, enfim. Eu não tenho muita ideia de como mas enfim. Mas também os que eu conheço são muito ligados à educação pública e não a fazer projetos especiais e não sei o quê. E são, assim, muito... E já trabalham muito para a educação pública, para você ter mecanismos de avaliação, mecanismos de financiamento. São pessoas... Então, assim, são pessoas realmente muito envolvidas com o Brasil, com a população do Brasil, com você ter menos desigualdade. Enfim, são pessoas realmente que também estão focadas nisso. E que eu acho que pessoas quem, vamos dizer, abrigava mais esse projeto e essa ideia era o PSDB, do Mário Covas, do Franco Montoro, do Fernando Henrique, que veio de um PMDB do Ulisses Guimarães, e que sei lá, aqui em São Paulo eu estava falando, eu vou votar contra o Dória, apesar de não conhecer o Márcio França, parece que não é muito boa pessoa também, mas primeiro porque ele apoia o Bolsonaro, então acho que isso é impossível. Mas depois ele vai acabar de enterrar o que sobrou do PSDB, e não sobrou quase nada. Mas o Dória é a antítese do que era o PSDB dessas pessoas que eu falei. Então, e hoje em dia o PSDB não existe mais, ele está esfacelado. Esse PSDB, se vai se juntar aos cacos daí e retomar uma ideia, que eu acho que é a ideia que essa elite que eu conheço, a qual me refiro, sentia que era um projeto seu, e que também não tem a ver com o Estado mínimo, porque eu acho que são pessoas que têm consciência muito grande enfim, de toda a questão da proteção social que você tem que dar, da inclusão social, etc. e tal. São pessoas que foram muito orgulhosas. Se tem alguém que não viajava de avião há 10 anos atrás, está viajando ao lado deles de avião, vai falar assim, nossa, o Brasil está ficando melhor, que bom. Ou seja, ao contrário de alguém que vê uma pessoa, não é nem mal vestida, não vestida que nem ele, fala isso aqui está virando uma rodoviária. Ou seja, existe essa outra elite. Mas eu não... acho que eles não veem canal hoje em dia. Qual é o partido deles? Qual é o... vamos dizer, um partido, então tem um deputado, tem não sei o quê,
Então, é isso. Quer dizer, o que você está dizendo é que a elite, uma parte da elite pelo menos, é preocupada com o país, é preocupada com o projeto, e num governo, na hipótese do Haddad ganhar, certamente deveria haver uma união, uma frente, uma forma de o país ficar trabalhando com o conjunto, com esse conjunto. Não, o que eu acho é assim, essa elite, como eu acho que ela é muito, muito preocupada com o país, o que eu adoraria é que elas tivessem ouvidos e olhos, como eu tenho, ouvissem o que eu estou ouvindo e da forma que eu estou ouvindo, e vissem o que eu estou vendo, e votassem no Haddad e tivessem uma união em torno do Haddad. Agora, depois do Haddad ganhar, eu não tenho dúvida que elas vão para a oposição. E eu acho bom isso. Eu acho que eles acham que o projeto do PT não é um projeto bom para o país, que é um projeto que está atrapalhando o país, que está atrasando o país, que existem outras maneiras de combater a desigualdade, diferentes do que o PT está fazendo, de que a questão da reforma da Previdência é essencial, que é ser inconsequente, não dá prioridade a isso. Então, eu não acho que eles vão se unir ao Haddad. Eu acho que o projeto deles de país, que também inclui diminuir a desigualdade, é diferente do projeto do PT, e acho que eles vão combater, e vão tentar organizar. É que eles não são deputados, realmente não, mas enfim. Mas eles gostariam que houvesse uma oposição ao PT, e democrática e tudo. O que eu acho que eles não, vamos dizer, ainda não estão se dando conta, ou não vão se dar, ou ter uma opinião diferente, porque também é difícil falar que eu tenho a opinião certa, nós temos a opinião certa, mas eles acham que vai ser possível fazer isso no governo do Bolsonaro. E eu acho que não vai ser possível, e também eu acho assim, você ter como presidente alguém tão cafajeste, tão, sabe, mal educado e tão, assim, que desrespeita as pessoas, não é um bom exemplo, não é nada, assim, não é... acho que a gente devia ser proibido, não devia ser proibido, que é ditadura, mas alguém desse tipo não deveria se candidatar assim, não. Agora, tem uma outra coisa também, eu escrevi um livro que chama Não Falei, que foi publicado nos Estados Unidos agora, eu fui para algumas universidades lá para debater, e evidentemente as pessoas estavam muito interessadas em saber, e esse livro são as memórias de um professor universitário que foi torturado, não era um militante, era um simpatizante, e foi torturado, e são memórias críticas ao tipo de narrativa que se construiu após a democratização, após o governo Fernando Henrique, Lula, durante isso, de que o autoritarismo era dos militares, e uma vez que chegou a democracia, tinha acabado o autoritarismo do povo brasileiro, da sociedade civil. E isso era o livro é um pouco uma crítica. Mas quando eles perguntavam, eu fiquei vendo que acho que... Porque, evidentemente, a gente fez algo de errado para o Bolsonaro estar aí, né? Erramos. E não acho só que erramos assim, em termos de se o governo Fernando Henrique errou, Lula, mas a gente errou... Como foi que a gente ensinou a ditadura? E eu acho que a minha impressão é que a gente ensinou falando a ditadura é horrível, é um crime, se tortura e se mata, é horrível e ponto. A gente não falou assim, olha, foi um golpe civil-militar, nós somos um povo violentíssimo, continua a haver tortura nas prisões e todo mundo acha, ninguém fala nada a respeito disso. Enfim, eu acho que a gente tinha que ter ensinado a pensar a gente mesmo. Porque é isso mesmo, nós fizemos o golpe, nós somos os militares não são alienígenas, não são nazistas que chegaram aqui e fizeram um golpe. E nós não fizemos isso, nós colocamos toda a culpa neles, ou em Carlos Lacerda, ou nesses políticos de direita, e acabou. E eu acho que esse foi um dos nossos erros, eu acho. E, enfim, os dois principais partidos, o PSDB e o PT, têm muita culpa nisso também. Mas, vamos dizer, dizendo mais o pano de fundo, eu acho que achar que, enfim,
A gente mata no Brasil um Vietnã ao ano, um pouco mais de um Vietnã ao ano. Realmente não tem como se surpreender com Bolsonaro, assim, mas eu me surpreendo ainda assim, porque eu acho que nós somos um povo, enfim, acho que nós somos um povo da paz, nós somos um povo não um povo, mas eu acho assim, a gente quer ser, a gente tem essa ambição de ser um povo respeitoso, de sermos pessoas, e acaba que somos violentos também, mas eu acho que a gente tem essa ambição de civilidade. E o Bolsonaro, ele não tem essa ambição. Não é só que ele não é. Ele não tem, ele tem ao contrário, ele tem uma ambição da cafajistice, da violência, e a gente não é isso. Lembrar, por exemplo, o caso do Ricardo Semler, que em artigo na Folha fez um chamamento aos seus pares, né, aos meus amigos aí, exatamente, para que tomem posição hoje em defesa da democracia. Se ele faz esse chamamento é porque existem essas pessoas. Bom, eu sei que existem porque eu conheço. Não, existe, é um número grande, mas é um número que está, enfim, de que ficou tão assim com o que o PT fez, e digo que não tem a ver com inclusão social, até o contrário, mas a maneira como o PT levou, e principalmente essa maneira, quem é contra a cota é racista, quem é a favor do impeachment é golpista, quem é contra a gente é fascista. Tipo, não existe nenhum lugar além da esfera do PT. Acabou nisso, assim. Porque quando você chama o outro de fascista, alguém que é da rede, ou que é do MDB, ou que é do PCB, você vai chamar o Bolsonaro de quê? Você já gastou, né? Os monstros já estavam aí, quando chega o monstro de verdade, não... mas o Haddad não é assim, vamos votar no Haddad, dá tempo de mudar. Você está virando voto. Você está virando voto. Eu acho que a gente queria saber agora da tua declaração final, assim, o que você quer falar, que a gente não te perguntou, que você gostaria a mensagem que você quer passar. Bom, a mensagem que eu quero passar é que dá tempo. Vamos votar no Haddad para derrotar o Bolsonaro, que vai fazer muito mal para o Brasil, já está fazendo, a campanha dele já está acirrando a violência. E vamos votar no Haddad, além de derrotar o Bolsonaro, porque ele é um bem para o PT, ele é o lado bom do PT, e porque ele é um professor e ele vai ser um educador, ele vai ser um presidente da educação, e é por aí que a gente vai. Então, vamos virar, dá tempo. Criatividade, a gente agradece muito a sua participação. Obrigada a vocês. A gente falou de literatura, né? Vai ter que ficar para a próxima. Pior é que não é hora. Quer dizer, é sempre hora, mas fica para a próxima. Isso. Agradecer muito a sua participação e dizer a você que nos acompanhou aí com os comentários e que nos acompanha nas redes que contribua para levar mais longe essas reflexões, esse chamamento, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais e revendo essa entrevista que fica disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. Todo o trabalho ancorado no nosso site tutameia.jor.br, que tem a apresentação que a Eleonora vai mostrar agora na tela. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada a vocês. Acho que eu fui um pouco enfática demais, mas o momento de ênfase. Muito obrigada a quem nos assistiu. E vamos lá, né? Vamos lá. Vamos virar que dá tempo. Boa, vamos virar que dá tempo.